Não morra na miséria de outra pessoa. Enquanto existem incontáveis formas de autossabotagem, às vezes nossos problemas não são gerados por nós mesmos, mas pela gente que nos rodeia. Uma única pessoa, escreveu Nietzsche, é suficiente para criar desânimo e céus nublados para uma família inteira, e é um milagre se não há uma pessoa assim. A felicidade não é nem de perto tão contagiosa quanto uma doença. Existe uma osmose emocional entre seres humanos. E, como Nietzsche ressalta, essa osmose é particularmente forte quando se trata de estados mentais negativos. Mas os perigos de um pobre ecossistema social não se limitam a absorver um pouco de ansiedade, pessimismo ou raiva. Nosso ambiente social pode nos afetar de formas mais perversas, e uma delas é agir como uma barreira para a autorrealização. A razão é simples. Se todos ao nosso redor estão vivendo abaixo de seu potencial, se os membros da nossa família, amigos e colegas são passivos, apáticos, muito ansiosos ou cronicamente preocupados, será muito difícil, na presença dessas pessoas, acreditar que podemos ser diferentes. Por essa razão, cortar as correntes que nos prendem ao mundo social insalubre pode ser um passo necessário para liberar nosso potencial interno e nos tornarmos mais autorrealizados, ou, em termos de Jung, uma pessoa mais individualizada. Aqui podemos nos perguntar, como escreve Jung, por que é tão desejável que uma pessoa seja individualizada? Não é apenas desejável, é absolutamente indispensável, porque através de sua contaminação com outros, ela se vê envolvida em situações e comete ações que lhe retornam desarmonia consigo mesma. Age de forma contrária à sua própria natureza. Em consequência, uma pessoa não pode ser uma com ela mesma, nem aceitar a responsabilidade por si mesma. Ela se percebe numa situação degradante, não livre e não ética. Mas a desarmonia consigo mesma é precisamente a condição neurótica e intolerável da qual quer se libertar. E a libertação dessa condição só virá quando ela puder ser e agir de acordo com seu verdadeiro eu. Agir conforme nosso verdadeiro eu é uma tarefa para toda a vida, e fazê-lo enquanto estamos rodeados de influências corruptoras torna essa tarefa de proporções hercúleas. Se sentimos que o mundo social que ocupamos é frustrante nesse aspecto, o que podemos fazer a respeito? A solução ideal é encontrar um novo mundo social para onde transitar, composto por pessoas que nos edificam e que possuem as características que desejamos cultivar. Passar mais tempo com pessoas que estão trilhando o seu próprio caminho de autorrealização pode ser uma ótima maneira de nos encorajar a fazer o mesmo, mas às vezes essa solução ideal não é possível. Para muita gente em estado de desarmonia nos dias modernos, encontrar um mundo social saudável onde se inserir pode ser bastante difícil. Se não podemos encontrar um mundo social melhor para onde transitar, outra opção é diminuir o tempo que passamos com outras pessoas e passar mais tempo sozinhos. Isso pode parecer uma receita para a doença mental, já que uma vida sem relações interpessoais é geralmente vista como um caminho seguro para o declínio mental. Mas um retiro para uma existência mais solitária, se usado construtivamente, é uma excelente maneira de fomentar o crescimento pessoal e manifestar uma vida mais significativa. A capacidade de estar sozinho, escreveu Anthony Starr, é um recurso valioso quando são necessárias mudanças de atitude mental. Após grandes alterações nas circunstâncias, pode ser necessária uma reavaliação fundamental do significado e sentido da existência. Em uma cultura na qual as relações interpessoais são geralmente consideradas as provedoras das respostas a qualquer tipo de angústia, é difícil às vezes convencer pessoas bem-intencionadas que querem ajudar de que a solidão pode ser tão terapêutica quanto o apoio emocional. A solidão promove a mudança de nós mesmos, enquanto nos liberta das necessidades e expectativas dos outros, permitindo-nos a reflexão interna necessária para entender melhor quem somos. Mas a solidão é também o estado ideal para o uso de nossas faculdades imaginativas. É a nossa imaginação que nos introduz ao que é possível e nos mostra no que podemos nos tornar. Suponha que eu comece a ficar insatisfeito com minha forma habitual de ser, escreveu Storr, ou sinta que há áreas de experiência ou autoconhecimento que não posso alcançar. Uma maneira de explorar isso é me remover do que me rodeia no presente e ver o que emerge. Isso não acontece sem seus perigos. Qualquer nova forma de organização ou integração dentro da mente deve ser precedida por certo grau de desorganização. Ninguém pode dizer, até que tenha experimentado, se essa necessária ruptura de padrões formados será superada por algo melhor.
Uma forma de reorganizar os padrões de nossa vida é manter-se mais permanentemente afastado das relações que marcaram nosso passado e concentrar nossa energia em cultivar uma vocação e um propósito em nossa vida. Embora muitos em nosso mundo moderno vejam as relações interpessoais como a principal fonte de sentido na vida, nossa cultura pode ter se fixado demais nesse tema, negligenciando outro eixo central importante, ao redor do qual uma vida significativa pode ser construída. Como Storr explica, estou menos convencido de que as relações pessoais íntimas são a única fonte de saúde e felicidade. No clima atual, há um perigo em idealizar o amor como o único caminho para a salvação. Quando Freud foi perguntado sobre o que constitui a saúde mental, ele deu como resposta: a habilidade de amar e trabalhar. Enfatizamos demais o primeiro e prestamos pouca atenção ao segundo. A exclusiva concentração nas relações interpessoais nos levou a falhar em considerar outras formas de encontrar realização pessoal. Em seu livro Solitude, um retorno a si mesmo, Storr detalha a vida de muitos indivíduos famosos que tomaram o caminho de orientar suas vidas em torno de seu trabalho como eixo e que, no processo, criaram vidas significativas. Escritores como Beatrix Potter e Anton Chekhov cresceram em condições sociais horríveis, mas depois de caírem em um absoluto abismo de desespero, descobriram significado através de seu trabalho e aprenderam que a criatividade e a ordem interior que promove podem ser um antídoto eficaz para a desordem exterior de um mundo social doente. Mas Storr aponta que também existem incontáveis indivíduos que não sofrem de um ambiente social particularmente duro, mas que ainda assim escolhem o interesse em seu trabalho como o principal eixo de significado em suas vidas. Carl Jung e Sigmund Freud, dois homens que dedicaram suas vidas ao estudo dos fatores que promovem o florescimento humano, são dois indivíduos que escolheram esse mesmo caminho. Se escolhermos seguir esse caminho e usar esse retiro para a solidão, para reorientar nossa vida em torno do eixo de uma vocação, esse processo também pode ser o meio para uma vida social mais plena, encontrando uma forma de trabalho intrinsecamente satisfatória, e então passando o tempo necessário para sermos bons no que fazemos, nos tornaremos mais confiantes, em nós mesmos e menos necessitados da validação dos outros. Em outras palavras, nos tornaremos pessoas mais funcionais. E no mundo social, pelo menos em termos de saúde mental, o semelhante atrai o semelhante. Quanto mais nos movemos na direção da autorrealização, mais gravitamos ao redor de outros que estão fazendo o mesmo. Mas muitas pessoas, mesmo após ouvir tais coisas, continuam repetindo o mesmo comportamento autodestrutivo. Por que isso acontece? Compararia o caráter a um casulo, escreveu Alexander Lowen. Separar-se de um caráter é como nascer, ou mais precisamente renascer para um indivíduo consciente. Fazer esse movimento é aterrorizante e aparentemente perigoso. Mas permanecer no casulo e sofrer parece mais seguro do que arriscar-se a morrer por liberdade e alegria. E essa é a grande armadilha.